Cuca, boa tarde. Tarde. Eu queria que você falasse sobre o desempenho do São Paulo e você, pelo menos, se mostrou bastante agitado desde o começo da partida e depois sobre os lances capitais que envolvem a arbitragem e o árbitro de vídeo, por favor. Bem, o desempenho, lógico que não foi satisfatório, não foi o ideal, não foi o que nós nos programamos para fazer, né? Mas aí entram circunstâncias que ocorreram no jogo, né? O Bahia marcou muito bem, time reativo, né? Passa a linha da bola, tem 3 volantes que marcam muito bem, dobraram a marcação nos lados do campo, no Antony e no Toró. E nos faltou, na primeira etapa, mais movimentação, nos faltou mais aproximação, ter 3 ou 4 jogadores para tabelar. E em alguns momentos nos faltou a referência, que muitas das vezes, se você não consegue em toques, você tem uma bola longa, você tem um pivô para fazer isso, e nós não nos encontramos, né? Em virtude disso, tivemos poucas chances, ainda demos uma bola na trave, uma outra chance num primeiro tempo muito pegado, assim, com poucas oportunidades, o Bahia também tendo poucas oportunidades. Vem para o meio tempo que a gente pensa, vamos dar um dinamismo maior, vamos fazer a equipe ficar mais leve, ter uma rotatividade maior. Então nós pusemos o Toró de centroavante para ser o homem da velocidade em lançamentos diagonais curtos, que era o que o jogo oferecia. Trocamos o lado do Antony, que estava bem marcado ali, com o Elinho, que entrou nos primeiros 15 minutos bem, depois foi se perdendo. Pusemos o Tietê para conter os contra-ataques que nós estávamos levando lá pela direita, fortificamos aí o meio, e nos 15 minutos do segundo tempo o time reagiu bem. A gente já tinha finalizado 5, 6 vezes a gol até a expulsão do Toró, né? Antes da expulsão, nós tivemos um lance que nós fomos sair jogando atrás e erramos um passe fácil, e aí gerou uma chance clara do Bahia, que isso causa uma instabilidade também, né? Um time jovem, a maioria, e aí vem uma desconfiança natural que você tem que se reequilibrar novamente. Quando a gente nos reequilibramos, tomamos um cartão vermelho aí da interpretação do árbitro. Eu fui perguntar para ele falou que é intuição, então eu não tenho o que falar sobre isso, apenas a lamentar, porque um jogador a menos, no calor que estava, no desgaste que a equipe vem. Eu já tinha perdido o Liseiro com 14 minutos numa entrada, não foi chamado o VAR para rever nada nessa entrada. Eu já tinha 2 jogadores que provavelmente teriam que ser substituídos no decorrer, que é o Pato e o Hernanes. E aí tive que lançar o Luan, que é um menino que está voltando de transição. E aí a equipe sentiu, na segunda etapa, a parte física. Isso é notório, nós perdemos a força por ter um jogador a menos, e esses jogadores, a maioria deles, sentindo o jogo. Ainda tentamos buscar o ataque, mas não foi possível e acabou empatando. E eu aprendi assim na vida que o empate, a gente só vê que ele é bom quando a gente perde, né? Se você olhar assim e dizer, puta, mas eu podia ter empatado. Então, hoje a gente não tem o que reclamar do empate. Eu acho que foi um resultado justo. O Bahia, até quando ficou com um jogador a mais, jogou melhor. Então, foi o que deu para nós conseguirmos hoje, foi um empate num dia em que a maioria dos nossos jogadores não tiveram num grande dia. E a gente tem que reconhecer isso. Cuca, queria que você falasse um pouquinho, à sua direita aqui, um pouquinho sobre o Hernanes. O que está faltando para o Hernanes poder recuperar o futebol dele? E o Pato saiu no intervalo, por qual motivo? Por favor. O Hernanes é natural que ele está progredindo, ele vem em evolução. Hoje já jogou uma parte maior do jogo, a gente tem que ter paciência. E o Pato saiu do jogo porque a gente precisava ter uma forma diferente de atuar. O Pato não estava encontrando o espaço dele no jogo, estava bem marcado, não estava, como muitos também, num grande dia, e a gente precisava ter um jogador de velocidade curta na frente. E ela apareceu nos 3, 4 lances do segundo tempo, onde a gente poderia ter feito um gol. Aí viraria outro jogo. Então ele saiu por opção minha. Cuca, aqui.
Boa tarde. Duas questões, se você me permite. A primeira em relação ao Lisieiro. Se você ficou assustado com a situação do Lisieiro, com certeza deve ter visto ele no vestiário, vazou uma foto aqui, o pé dele está muito inchado e se preocupa. E a outra questão é, levando em conta as oportunidades que o São Paulo teve, mas ao mesmo tempo não teve, não conseguiu finalizar. São Paulo hoje precisa de um camisa 9, já que o Pablo está no departamento médico? Não, então hoje sim, não seria ideal eu falar hoje o que precisa, o que não precisa, porque nós já estamos tristes com o resultado. Aí se o teu comandante vem aqui e fala o que é necessário, aí não é o justo, não é o correto. Isso a gente está trabalhando de forma interna. Lógico que a gente pode e deve melhorar a nossa equipe para o segundo semestre. Agora, hoje é o que nós temos. Eu estou satisfeito com o que a gente tem, não estou satisfeito com o jogo de hoje, mas a gente não pode julgar tudo em cima de uma partida. Cuca. O Lisieiro saiu com 14 minutos, né? Um jogador de armação, fundamental. Uma pegada que ele levou, não foi nem requisitado o lance pela arbitragem, pelo quarto árbitro. Enfim, eu não quero falar nada da arbitragem. Cuca, aqui, eu te vi conversando bastante com o Furlan depois da expulsão do Toró. Justamente você disse que não queria comentar, mas você chegou a perguntar como eles têm a comunicação, por que de repente o lance do Lisieiro não foi revisto? Eles falam que é a interpretação. Eu agora mesmo, quando acabou, conversei com o árbitro, falei, o pessoal todo está dizendo, eu estou grande. Ele me falou, eu estou grande e sei o que eu fiz. Pode confiar. Então tá bom, a gente tem que confiar. Eles não fazem por mal, não erram por mal. Faz parte. Agora, quem está lá em cima chama o árbitro e passa uma bomba para ele, uma batata quente para ele. Ó, tem um lance aí, define. Ele tem que definir. De repente os caras lá em cima podem ajudar mais. Não precisa passar toda a batata quente para ele. Eu já vi lances aí que um jogador pisou no pé do outro, chamaram e pum, cartão. Já vi lances que o jogador pisa no pé do outro, não tem nada. Então eles têm que se organizar nisso aí para ter um critério só, para a gente não ficar em dúvida quanto ao posicionamento do VAR hoje, que o VAR hoje está mais importante do que o árbitro de campo. Cuca, como você mesmo falou, a equipe do Bahia foi melhor no jogo em alguns momentos, teve algumas chances de gol. Já dá para você programar mais ou menos como que vai ser esse confronto pela Copa do Brasil? Já dá. Já estou trabalhando minha cabeça para esse jogo, já estamos trabalhando a recuperação. Para o jogo de quarta, nós fazemos um jogo melhor que de hoje, sem dúvida nenhuma. Cuca, queria que você avaliasse o desempenho do Antony hoje. Não foi como nas partidas anteriores. E se já está definido se ele vai mesmo servir a seleção. O Antony era para sair no primeiro tempo, aos 43. Eu já tinha trocado o Lisieiro. Eu tenho outros dois jogadores que provavelmente precisem sair. Então o Antony ficou, não diria no sacrifício, mas ficou como um guerreiro que foi. Não fez um grande jogo, mas ganha ponto por ter permanecido até o final, com um problema que ele estava na cintura, na costela. O Antony jogou 16 partidas seguidas, 90 minutos. Né? A gente tem que levar isso em consideração também. É normal que jovem como tenha um pouquinho de uma caída, né? Até no aspecto físico também. E o Antony vai, lógico que o jogador sempre almeja ir para a seleção, ele também quer defender o São Paulo. Agora, o que a gente pede tudo na vida é critério, né? Se tiver critério, quantos eles convocarem, a gente libera. Mas que sejam todos que eles convoquem. Não vai convocar um daqui, um de lá e só o meu ir. A gente quer favorecer a seleção, mas que tenha critério com todos. Cuca, boa tarde. Boa tarde. Pude notar que na volta para o segundo tempo, você conversou bastante com o Nenê, a caminho do banco. E você utilizou no segundo tempo. Você enxerga que o setor de criação é um problema? O São Paulo tem que criar um pouco mais nos jogos? Eu falei, eu já preparei ele para entrar em lugar do Hernanes. Né? Ele entrou a falta de sorte foi que quando ele entrou, o Toró foi expulso, no mesmo momento. Porque ele podia ser o cara para fazer essa ligação, né, com os rápidos da frente, que o Hernani já estava no desgaste naquele momento. A gente tem criado relativamente bem, se você olhar os números, né? Temos finalizado também. A gente tem algumas carências que no decorrer aí dos dias a gente vai, se Deus quiser, suprir.
Cuca, aqui à sua direita, alguns jogadores do São Paulo, como o Bruno Alves e o Reinaldo, eles vêm de uma sequência de jogos, né? Eles vêm de uma sequência de minutos consecutivos em campo. E o São Paulo, agora, a partir de quarta-feira, ele tem uma sequência também importante de decisões, né? Principalmente essa da Copa do Brasil. Você prioriza alguma competição? Você pensa em poupar os jogadores no Brasileiro ou na Copa do Brasil? Não, hoje você não tinha necessidade nenhuma, porque nós tivemos a semana inteira de trabalho para jogar, então você não jogou no meio de semana. Eu priorizo as duas competições. Jogue com qual time que a gente jogar, se é com quem está jogando, para quem ou quem não está jogando, a prioridade nossa é seguir forte no Brasileiro e buscar o quanto mais alto possível a Copa do Brasil, de preferência o título. A próxima pergunta vai ser feita em linguagem de Libra, pelo torcedor Alexandre. Por favor, depois você faça a tradução para nós. Eu já entendi, ele quer saber por que eu tirei o Pato, também sei. E se ele vai participar do jogo da Copa do Brasil. É mentira mesmo. Eu tirei o Pato porque nós precisávamos ali, na minha opinião, uma velocidade maior naquele setor, um pouco mais de referência naquilo. O Pato não estava conseguindo fazer, nem ele, nem o Hernanes, que eram os dois homens mais avançados que a gente tinha. O Hernanes vindo de trás, como meia, né, com dois homens abertos pelas pontas. E não estava encaixando, então a saída foi essa. Agora ele saiu por opção minha, não saiu por contusão e nada.